Olá, meus queridos e minhas queridas. Eu sou Márcio Lima. Vamos para mais uma aula de Ciências da Natureza comigo? Segue junto. Gente, hoje o tema da aula de hoje é propagação do som, tá bom? Então, propagação do som. O que é o som? E como ele é produzido, né? Então, ó, o som é a propagação de uma perturbação no meio mecânico. Volta aqui para mim. Gente, na aula anterior a gente falou um pouco sobre som também, né? E som é uma onda mecânica. O que é uma onda mecânica, professor? É uma onda que precisa de um meio material para se propagar, tá bom? Então, o som é uma onda mecânica longitudinal e transversal, ok? Vamos lá, segue aqui comigo. Observe aqui, ó, que o som são ondas mecânicas, longitudinais e tridimensionais. Tridimensionais por quê? Está em todas as direções, tá ok? Pessoal, então, como ouvimos um som? Gente, bota aqui um pouquinho para mim. O som, quando eu estou falando com você, ou quando você está falando com alguém, o som, ele começa a se propagar através de quê? Através do ar. O ar, tá? Ele leva o som até seus ouvidos. Então, aqui eu tenho um ouvido humano, volta aqui para o slide. Então, o som, a onda sonora, ela passa pelo pavilhão auditivo, tá? Depois, volta aqui para mim rapidinho aqui. Primeiro passa pelo pavilhão auditivo, tá bom aqui? Em seguida, ele vai pelo canal, tá, auditivo até chegar no tímpano. Ó, mas o que é o tímpano? O tímpano nada mais é do que uma membrana, tá? Que ela vibra de acordo com o som. É, professor? É, ela vibra. E quando ela vibra, esse som que é emitido, tá? Passa para os 3 ossinhos, são os menores ossos do corpo humano, que é o martelo, a bigorna e o estribo, tá bom? E esse som, ele vai ser passado pelos 3 ossinhos até chegar na cóclea. Na cóclea, esse som ele é convertido em impulsos elétricos e é levado pelo nervo auditivo até o cérebro, e lá o nosso cérebro vai decodificar, vai dizer que tipo de som é aquele. Como assim, professor? Vou dar um exemplo. Quando você escuta uma sirene, o que é que o seu cérebro interpreta? Ele vai interpretar o quê? Alguma emergência. Então é isso, som, ok? Volta para mim para o slide aí. Eu tenho aqui fenômenos sonoros, uma persistência auditiva. Ó, gente, o tempo que leva para você deixar de perceber o som é de 0,1 segundo. É muito rápido. Estou falando com vocês agora. Quando eu parar, vocês não me escutam mais. Então é muito rápido. Então a gente chama isso aí de quê? Persistência auditiva. Tá? Então quando a pessoa está falando com você, fala uma palavra, depois fala outra. Então esse intervalo de uma palavra e outra é que chamamos de persistência auditiva. Certo? Temos também o eco. Vocês costumam sempre, né? Quando você fala com alguém, o som bate e reflete para você. Então chama de eco isso daí, tá? Quando é que ocorre, professor? Quando a pessoa percebe o seu som, né? 2 vezes. Então bate e volta. E temos ainda a reverberação. Ó, volta aqui para mim. Quando o professor está na sala de aula, ela está bem acústica, então o som bate em várias posições, tá, da parede, né? E é uma reverberação, o som fica até um pouco mais grave, mais audível, tá bom? Beleza? Vamos lá. Voltando aqui para o slide. E a frequência, professor, do som? O que é a frequência do som? Gente, a frequência do som, a gente vai ter basicamente 3 tipos de frequência aí, tá? Só de uma forma bem resumida. A gente tem um infrassom, que são sons com frequência abaixo de 20 Hz. Esse Hz aí é a unidade do Sistema Internacional de Medida, tá? Que é o Hertz. Certo? Toda vez que tem frequência lá, se você pegar um alto-falante, você vai ver lá nos aparelhos eletrônicos, a frequência daquele aparelho é medida em Hz. Temos o ultrassom com frequências acima de 20.000 Hz.
Gente, volta aqui para mim rapidinho. A gente escuta, vou passar para outro slide, nosso ouvido, tá? Escuta som entre 20 e 20 mil Hz. Então, é uma certa distância que a gente consegue escutar. Mas abaixo de 20 Hz, nosso ouvido não escuta. Algumas pessoas têm, como posso dizer para vocês assim, uma percepção de som também um pouco abaixo de 20 Hz, como também um pouco acima de 20 mil Hz. Mas é fato raro, tá? Por que, professor? É fato raro. Quando a pessoa tem, por exemplo, uma baixa visão, a tendência dela é estimular os outros sentidos para suprir aquela necessidade da visão. Então, uma pessoa que tem uma baixa visão, ela vai ter uma audição mais apurada, tá? Um tato mais apurado. Então, ela vai trabalhar mais os outros sentidos, ok? Então, a gente escuta como, professor? O ouvido humano, ele escuta frequência entre 20 e 20 mil Hz. Mas existem outros animais, né, que escuta com a frequência menor de 20 Hz. Por exemplo, aí você está vendo aí o elefante, tá? Como também existem animais que escutam além, né, de 20 mil Hz. Como o cachorro. Às vezes você vê um adestrador de cachorro com um tipo de um apito. Você diz que está falhando, mas para o ouvido do cachorro ele é bem sensível. Então ele começa a latir por causa disso, tá? E como também temos os ultrassons, que são golfinhos, emitem ultrassom, os morcegos emitem ultrassom, tá? São ondas sonoras. Ondas sonoras são o quê? São ondas mecânicas que precisam de um meio para se propagar. Beleza? Vamos lá. Característica do som. Ó, as ondas são caracterizadas por quê? Por um comprimento de onda, tá? Só o que é um comprimento de onda? Volta aqui para mim. Comprimento de onda é a distância. A gente viu na aula anterior, tá? Sobre som. Eu tenho aqui a crista da onda. A crista da onda é o ponto mais alto, tá, gente? É o ponto mais alto da onda. É onde o surfista pega aquela onda, tá? Ponto mais alto. A gente chama de crista. Então, o comprimento de onda é a distância entre duas cristas ou dois vales. O que é o vale, professor? É a parte mais profunda, tá? Sempre vai vir assim. Quando vier uma crista, logo embaixo vem um vale. Então vai vir uma crista, um vale, crista, vale. Sempre assim, tá bom? Ok? Eu tenho aí o período, que é o tempo de vibração completa, tá? De uma onda. A frequência, que é o número de vibrações por segundo. Gente, quando eu falo assim, 20 Hz, quando a gente escuta 20 Hz, é a frequência de 20, tá, oscilações por segundo. 20 mil Hz são 20 mil, tá, oscilações em um segundo. Então veja como é rápido, né? Pra gente. Agora imagina quando a gente vai analisar outros animais, como a gente acabou de ver aí, o golfinho e o morcego, tá? Temos a amplitude. O que é a amplitude, professor? É a altura da onda. Não confunda a crista. A crista é o ponto mais alto da onda. Tá bom? A amplitude da onda é de um ponto médio, tá? Da linha imaginária até o ponto mais alto da onda. Então a gente chama de amplitude. Ou do ponto médio até o ponto mais fundo, que é o vale. Certo? E a velocidade de propagação, que é a distância percorrida pela onda em metros por segundo. Beleza? Vem aqui comigo. E a velocidade do som, professor? Ó, a velocidade do som depende do meio em que a onda se desloca. Quanto mais elástico e mais denso for o meio, tá? Maior é o som. Olha, eu tenho aqui 3 exemplos, tá bom? Que vocês podem observar direitinho. Ó, volta aqui para mim. O som no ar, tá? Ou no gás, ele é mais lento de se propagar. É o que eu falei, quando eu falo, a minha voz começa a chegar até seus ouvidos, tá? Através do ar. Então é mais lento. No meio líquido, já é um pouco mais rápido. O som, certo? É um pouco mais rápido no meio
líquido. E no meio sólido, aí sim, o sólido é muito rápido. Observe aqui no ar, tá vendo o que acontece aqui no ar? Ó, como se desloca lentamente, certo? Bem lento. Na água, você vê que é um pouco mais rápido. Ó, quando vem a onda sonora, bem mais rápido. Já no sólido, observe como é rápido no sólido. Mal dá para ver direito quando você fala, passa rapidamente. Então vamos lá, recapitulando. Em qual dessas três regiões aqui, o som se propaga mais rápido? No meio sólido. Não é à toa que quando a pessoa quer escutar, saber se vem um trem ou alguma coisa, não faça isso, por favor. Naquele tempo, né, do faroeste, a pessoa colocava o quê? O ouvido, né, num trilho, tá? E escutava. O trem vinha a quilômetros de distância, mas escutava, tá? Através do sólido, do ferro. O ferro propaga muito rápido o som. Ou colocava o ouvido no chão e escutava, né, o som dos cavalos, das patas dos cavalos batendo no solo. Então ele percebia se está chegando alguém ou não. Por quê? Porque o som viaja mais rápido no solo. Sempre assim? É, sempre assim. Certo? E a frequência do som, professor? O que nos permite distinguir um som mais grave, tá? E agudo é a altura do som. Então, quanto maior a frequência, maior é a altura do som. Ou seja, mais agudo é o som e menor é o comprimento de onda. É, professor? É, observa aqui, ó. Eu tenho na imagem aqui, primeira imagem, eu tenho um comprimento de onda, que a gente vê aí, volta aqui para mim rapidinho. Comprimento de onda é a distância de duas cristas, né? Aqui, ó, aquele lambda, tipo um Y de cabeça para baixo, que a gente viu no slide anterior. Então, quanto maior a frequência, menor é o comprimento de onda, tá bom? Logo, o som é mais agudo, certo? Quanto maior, aliás, menor é a frequência, tá? Maior é o comprimento de onda, certo? Recapitulando, no primeiro exemplo, quanto maior é a frequência, menor é o comprimento de onda, o som é mais agudo. E no segundo exemplo, quanto menor for a frequência, maior é o comprimento de onda. Então, observa aqui a distância entre duas cristas como é maior. Então, maior é o comprimento de onda, logo o som é mais grave. Certo? Deu para entender até aí? Tranquilo? Vamos lá. E a intensidade do som? Ó, a intensidade do som depende da amplitude da vibração das partículas. Por onde a onda sonora passa, maior amplitude, mais intensa e mais forte é o som. Tá bom? E a unidade de medida para a intensidade sonora a gente chama de decibel. Tá bom? Que é escrito em dB. Beleza? Cuidado. Gente, aqui. Não confunde volume, tá? Com frequência. Aumenta aí o volume aí. Não. A intensidade do som é que vai medir isso. Que é a amplitude, tá? Certo? Aumentando. Aumenta o volume. Ok? Então eu tenho aqui, ó, um som fraco. A amplitude da primeira onda é menor do que da segunda onda. Só que, observe, um som fraco, a intensidade sonora, tá? A intensidade sonora vai ter a mesma frequência, só que o som vai ficar mais fraco ou um som mais forte. Mas a frequência é a mesma. Como assim, professor? A distância entre duas cristas aqui, tá? É a mesma, não modificou. Intensidade sonora, ok? A gente vê algumas situações que o nosso ouvido, assim, a gente consegue permanecer conversando com vocês, agora eu estou conversando com vocês, então dependendo do volume que você colocar no seu som, ou na sua TV, por exemplo, ou no seu celular, você vai ter uma percepção de intensidade maior ou menor, uma intensidade sonora. Então, ó, quando a gente começa a conversar, normalmente a 1 metro, tá? Normal, uma conversa normal, a gente está emitindo um som
com a intensidade de 60 decibéis, certo? Um aspirador de pó em casa, 70. Uma rua com muito tráfego intenso, já vai aumentando, tá? A 80. Um liquidificador no volume máximo, tá bom? Já vai para 90. Uma britadeira a 1 metro, uma buzina, tá? Carro com escapamento aberto, danceteria, então já vai para 90. Um avião a jato a 100 metros de distância, tá? Um show de rock pesado, aí já começa a ter problema mais sério, tá? Não é à toa quando você vai para uma festa e quando sai de lá, né? Seu ouvido fica zunindo, né? Aquele barulho, porque está em intensidade muito forte. E quando passa, tá? De 120, aí sim a situação começa a complicar. Se você danificar o seu tímpano, o seu aparelho auditivo de uma forma geral, você vai ter uma surdez irreversível. Certo? Beleza? E a altura do som é a qualidade que permite diferenciar um som agudo, ou uma frequência alta, tá? E um som baixo. Aliás, de um som grave, que é uma baixa frequência. Então, ó, a altura do som depende apenas da frequência da fonte emissora. Então, as ondas musicais, tá, possuem alturas sonoras diferentes. Isto é, cada nota possui a sua frequência característica. Então, aqui eu tenho um som mais grave. Observa aqui a onda. Bota aqui para mim. Observa aqui a onda. O comprimento de onda é bem maior. E uma frequência mais alta. Tá? O som é mais agudo. E o timbre? O que é o timbre, pessoal? É a mesma nota emitida. Ó, se você tiver numa banda, né? Para quem é músico, né? Que tem um ouvido bem apurado, uma banda tocando tem que ter os instrumentos sincronizados na mesma nota. Se um der uma nota fora, certo? Um der uma nota fora na hora que estiver tocando, quem tem um ouvido bem apurado vai perceber. Opa, aquele aí deu uma nota fora. Ao invés de dar uma nota ré, deu um dó, confundiu. Então o timbre, ele vai ter a mesma nota, tá? Emitida por piano, por saxofone, tá? O violão. A gente considera isso aí como um timbre. Então, timbre diferente, eu tenho timbre diferente aqui, de uma guitarra e de um violino, tá? Da mesma nota, emitida por dois instrumentos diferentes. Timbre é isso, beleza? Agora, vamos ver aqui um simulador, tá? Como é que o som se propaga. A gente vai ver uma onda sonora aí, tá bom? Produção, aperta aí no play aí, no verdinho aí. Gente, isso aí é uma onda sonora, é como o som se propaga, tá vendo? O som se propaga através do quê? Do ar, por exemplo. Então tem uma onda sonora. Ó, vou pedir para a produção colocar nas partículas aí. Coloca aí a partícula, produção. Tá vendo que o som se propaga em forma longitudinal? Vai e volta, tá vendo? Aí, tá vendo essas bolinhas vermelhas aí? Essas bolinhas vermelhas aí é justamente que o som tá indo e voltando, ó. Tá, ó. Entre uma bola vermelha e outra, o som tá indo para frente e para trás, tá? Eu vou pedir para a produção aí colocar o gráfico aí, produção. Lá em cima, isso, o gráfico. Observa aí, ó, o comprimento de onda. Olha a fonte, olha a frequência. Vendo ali? Fonte ali, ó. Então o som se propaga dessa forma aí, ó. Beleza? Dá pra ver direitinho aí? Tranquilo? Beleza, produção? Valeu? Vamos ver aqui de uma forma bem singela, tá? Bem simples. Através do experimento aqui numa placa, tá? De acrílico aqui. Como é que o som se propaga com frequências diferentes. Beleza? Observe daí que eu vou colocar o som. Veja se você consegue vibrar. Vê vibrar aí a placa. Consegue? Vocês vão escutar um sonzinho, tá? Estão vendo alguma coisa aí? Não, né? Agora, observe quando eu começo a baixar aqui um pouquinho. Começo a polvilhar aqui, tá? Vou polvilhar. Isso aqui é a areia. Estou colocando aqui uma frequência
de 440 Hz, que é igual a uma nota lá, tá? Observe que a gente vai aqui, nesse caso, ver o som. Caramba, professor, a gente vai ver o som. Ver o som, a gente vai ver o som. Numa placa de acrílico, tá? Vamos lá? Ver o som. Aqui, numa placa de acrílico, eu tenho aqui uma nota lá. Vou mudar aqui, tá? Para uma frequência um pouco maior. Só aumentar aqui rapidinho. Para a frequência um pouco maior. Vou colocar aqui uma oitava de lá. 840. É isso? 840. Vou polvilhar um pouquinho aqui, tá? E a gente vai ver aqui em 840 como é que o som se comporta. Vamos ver agora? Já mudou, tá vendo aí? Aqui eu tô vendo uma nota lá, a oitava. Vamos ver para finalizar, tá? Em uma frequência de 2000 Hz. Quero agora colocar aqui em 2000 Hz. Uma frequência mais aguda, né? Como é que o som se comporta? Só vamos espalhar um pouquinho aqui mais de... Eita. Vamos lá. Aqui eu tenho a 2000 Hz. Beleza? Deu para ver bem aí? O que acontece aí, professor, então? Ó, essa região aqui onde você está vendo essa parte preta aí, as frequências são maiores, né? Então tá uma vibração muito forte. Então, a areia ela começa a se depositar aonde não há vibração. Aonde não tem vibração, a gente chama de nó, entre uma onda e outra, é onde a areia está sendo depositada. Beleza? Agora vamos para o exercício ali, para a gente finalizar a aula de hoje. Vem aqui comigo. Ó. No primeiro, diz o seguinte: marque a alternativa que completa corretamente as lacunas. Aí vem U, é a qualidade do som que permite a distinção entre as fontes sonoras, mesmo que esta emita som de frequência, tá, e intensidade. Já A está relacionada a das ondas sonoras e sons possuem alta frequência com possuem baixa frequência. Então, das alternativas aí, qual você acha que preenche essas lacunas aí do primeiro quesito? Letra A, B, C ou D? Vou dar um tempo para vocês pensarem aí e responderem. Vamos lá? Muito bem, quem marcou a letra B. Timbre, altura, frequência, né, agudos e graves. Ok? Vamos para o segundo. Seguinte, marque a alternativa correta a respeito das ondas sonoras. O que é uma onda sonora? A gente viu, não foi? Logo no início, ondas sonoras. E aí, qual das alternativas você acha que responde essa pergunta? Uma onda sonora tem que ser o quê? Volta aqui para mim rapidinho para a gente fechar. Uma onda sonora tem que ser o quê? Tem que ter um meio material para se propagar, né? Uma onda mecânica, longitudinal e tridimensional. Beleza? Então, a única que se propaga, a gente viu que uma onda sonora se propaga mais rápido no sólido
do que no líquido ou do que no gás. Então, qual alternativa aí preenche bem essa lacuna, a resposta aí? Letra D. Beleza? Então, gente, foi um prazer, tá? E até a próxima aula. Tchau!